Lá em Filipenses 2, do 25 ao 30, diz assim: Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudades de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homem como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Como é que vocês têm arriscado as suas vidas? Estamos vivendo diante de uma pandemia, diante da iminência de morte. Estamos vivendo muitos medos, muitas angústias, muito sofrimento, muita notícia ruim. Estamos vivendo muitas coisas que têm nos entristecido e com tudo isso a gente tem se sentido arriscando a vida, né? Quando a gente sai de casa para trabalhar, quando a gente sai de casa para ajudar alguém, muitas vezes a gente deixa inclusive de sair de casa para fazer algumas coisas com medo de arriscar a vida. No entanto, a gente precisa perceber que a gente arrisca muito mais a vida não fazendo coisas que a gente deveria fazer do que morrer, né? A Bíblia fala que morrer é lucro. E aí a gente precisa perceber o que é que a gente tem feito da nossa vida enquanto esse cenário que nós estamos vivendo. E aí eu trouxe para compartilhar para vocês uma pesquisa de uma enfermeira que ela trouxe os 5 maiores arrependimentos de pacientes que estão em fase final de vida, como que eles se comportam, né? Que arrependimentos ele tem diante de situações assim. E aí ela vai dizer que o primeiro e grande e maior arrependimento é não ter tido coragem de viver se preocupando com as expectativas dos outros. Muitas vezes a gente deixa de viver a nossa vida, né, com medo ou com receio do que é que os outros vão pensar. Um outro aspecto que ela trouxe, que é bem preocupante nos dias atuais, é que as pessoas se arrependem por ter trabalhado demais, deixando de viver coisas que geralmente são mais importantes na nossa vida. Não que o trabalho não seja, mas o que é que alimenta, o que é que preenche o nosso coração. A gente tem vivido tempos de trabalhar demais, não ter tempo para a família, não ter tempo para os amigos, não ter tempo para as coisas que a gente considera imprescindíveis. E na fase final da vida, esse é um dos grandes arrependimentos, trabalhar demais e deixar de viver coisas que verdadeiramente importam. Um outro arrependimento é não ter tido coragem de expressar o que sente. Como é que você tem expressado o seu amor com as pessoas que estão ao seu redor, né? Seu esposo, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai. Como é que você tem expressado? Tem dito que ama? Tem dito que sente saudade? Como é que tem sido isso, né? Nos momentos finais da vida, esse é um dos grandes e maiores arrependimentos. Deixei de dizer coisas, deixei de expressar sentimentos e agora eu não tenho como voltar atrás, né? Não tenho como refazer. Um outro arrependimento é não ter mantido contato com os amigos e familiares. Claro, hoje em dia está muito mais difícil a gente manter esse contato presencial com amigos, com familiares, com pessoas distantes, mas ainda assim a gente precisa priorizar momentos, priorizar tempo para ter contato com pessoas que a gente ama, né? Para que a gente possa estreitar laços, para que a gente possa poder dizer o quanto que a gente gosta de estar na companhia deles, mesmo que de forma virtual. E um último arrependimento é não ter se permitido ser feliz, né? De forma geral, esse é um resumão dos outros arrependimentos e que é algo muito forte na atualidade que a gente precisa pensar diante de um cenário de pandemia, diante de um cenário em que a morte está iminente. E quando a gente pensa nisso, não é para que a gente tenha medo ou para que a gente não saiba o que fazer. A principal questão em pensar na morte, né, ou em pensar em arriscar a nossa vida pelos outros, por Cristo,
é pensar no como que a gente está vivendo, né? Pensar na morte é para que a gente viva. E é para que a gente viva da melhor forma, da forma que faz sentido para a gente, da forma que a gente acredita ser melhor, né? Da forma que a gente possa simplesmente ser feliz, considerando o que a gente mais ama na vida, considerando as principais pessoas e as principais coisas que a gente tem na vida.